dizem que de dia dorme e à noite circula e não sabe quem está ao seu redor olhando para o céu para ver se cai um míssil na sua cabeça, pois que continue tremendo. Caso contrário, bem, o destino de Delcy, de Diosdado, de Vladimir e de todos os seus comparsas pode ser muito ruim. É importante lembrarmos que um desses navios foi utilizado para que o helicóptero pousasse. Quando Nicolás Maduro foi extraído, foi justamente no Iwo Jima que ele realizou a sua aterrissagem. Portanto, eles sabem muito bem que isso aqui também serve para pressionar e para que cumpram sua palavra. Ouvimos novamente o ex-presidente Jorge Tuto Quiroga. Como disse, você, como engenheiro e estadista, como deveria ser, Diosdado precisa ser afastado. Ele precisa ser afastado. Delcy tem que fazer isso. Os EUA são claros. Precisamos mudar a liderança. Quem deve entrar e fazer isso? Como você imagina isso? Se você realmente tivesse que fazer isso, por onde você começaria? São vários elementos. Primeiro, libertar todos os presos e responder ao clamor doloroso daquela mãe. Reitero, Maria Corina não está pedindo isso agora de Washington. Em 2015 e em 2017, ela sempre trazia para nós, ex-presidentes que visitávamos, familiares de presos que ainda estão lá e que lhes foi anunciado que seriam libertados. E certamente o coração deles se encheu de esperança. Imagine a tortura a qual estão sendo submetidos. Olha, dentro do regime, o governo norte-americano sabe quem tem quais presos. Diosdado, quantos reféns ele tem, quem são os de Delcy, quem são os de Padrino, quem são os do resto. A todos deve chegar a mesma mensagem. Sabemos que todos estão morrendo de medo. Diosdado Cabello vive como um vampiro, dizem, que de dia dorme e à noite circula e não sabe quem está ao seu redor olhando para o céu para ver se cai um míssil na sua cabeça, pois que continue tremendo. Então, o governo americano tem que pedir primeiro os princípios. Libertem todos os presos políticos. E não só o governo norte-americano, mas toda a região, nenhum preso a mais, e que se fechem todas as instalações tenebrosas, como pediu o presidente Trump do Helicoide, as instalações do DGCIM, do SEBIN, onde o SEBIN persegue os líderes políticos, o DGCIM os militares, os coletivos reprimem o povo. Tudo isso deve fazer parte do que eu chamo de desmantelamento. Para mim, isso não é estabilização, é desmantelar isso enquanto se avança na transição. Maria Corina tem uma vantagem, ela conseguiu interlocução. Eu não fico preso ao detalhe de por qual porta ela entrou ou o que foi com a medalha. Ela esteve com o presidente Trump, o vice-presidente Vance, o secretário Rubio, Suzy Wiles, a hierarquia do governo por 2 horas. E pelo que li na mídia, eu aqui não tenho o Signal nem o WhatsApp do Trump, mas parece que a Maria Corina tem. E no mesmo dia, Delcy Rodrigues estava com o diretor da CIA de 3º ou 4º escalão, que fez uma operação impressionante. Ela dizia que iria de pé. Não, ela estava de joelhos diante da CIA, Diosdado. Todos estão negociando. Deve ficar claro por parte do governo norte-americano e de toda a comunidade internacional que é preciso libertar os presos e desmantelar todo esse aparato repressivo. E mais uma coisa, como nos procedimentos, eu também peço ao governo norte-americano e à Europa que não entreguem todo o dinheiro a este governo da senhora Delcy Rodrigues, a este regime tirânico, para que gastem e continuem roubando as 5.100, 5.200 milhões de dólares no Fundo Monetário, de direitos especiais de saque que estão falando em entregar, a não sei quantos bilhões de dólares em petróleo retido que estão falando em entregar, a 4 bilhões e 700 milhões de dólares em ouro no Reino Unido, que certamente vão tentar fazer com que entreguem. Não se pode dar todos esses recursos em nome de estabilizar pessoas que vão roubá-los. A parte econômica e a parte da ameaça coercitiva devem andar em paralelo para avançar passo a passo, dia após dia, semana após semana, liberando os presos, permitindo o retorno dos exilados com um cronograma eleitoral, com observação, e eu sei a influência que os Estados Unidos e a Europa têm sobre esses bilhões, devem ser 15 bilhões de dólares entre fundo monetário, ouro e petróleo, retidos. Sim, já há uma consequência direta e talvez Cuba acabe mais enfraquecida do que o regime de Delcy antes.
Por quê? Porque sem o petróleo venezuelano eles vão passar por grandes dificuldades e esse é um efeito colateral benéfico também para a liberdade de Cuba, mas é preciso avançar na preservação da ameaça coercitiva dos Estados Unidos, mobilizar a região para avançar na libertação de todos os presos e garantir que esses bilhões de dólares que devem servir para alimentar e fornecer remédios ao povo venezuelano não acabem como um presente ou bônus de despedida para Delcy, Diosdado e todos esses antes de partirem para o exílio. E é preciso destacar que Maria Corina hoje tem essa interlocução, está à mesa e vai participar da libertação da Venezuela, como ela disse, a partir do lugar em que for mais útil. Mas todos esses instrumentos devem caminhar em paralelo. Estou seguro e convencido de que Maria Corina vai discutir todo esse cronograma de transição e, reitero, tem que ser este ano, porque as ditaduras nos ensinaram, Cláudia, que eles jogam para adiar, para dilatar, para demorar e ganhar um dia como se tivesse que ser executado e pedem um tempinho para passar, para ganhar mais um tempo. Não, aqui há uma oportunidade que tem que levar à libertação da Venezuela. Não digo que em 11 de setembro haverá governos democráticos na Venezuela, Cuba e Nicarágua. Gostaria, mas que tenhamos caminhos de libertação para a América Latina e o presidente Trump e seu governo entrarão para a história como os que libertaram uma região e realizaram a Carta Democrática Interamericana, inexistente no Iraque e na Síria. Por favor, não comparem com estupidezes. Nesta região, todos nós temos que ter democracia e liberdade. A Venezuela é o elemento catalisador que permite que a LIB, que também seja recuperada pelos irmãos de Cuba e Nicarágua. Maria Corina tem essa interlocução, é preciso continuar trabalhando com o cronograma e eles têm que continuar pressionando esses aí. Já o Nicolacito, os que estão lá, o filho do Maduro, já deve estar, pois, duvidando, Cláudia. Quem será que entregou o pai dele? Diosdado, Delcy. E essa situação não é estável. A cúpula militar corrupta, claro que não quer a Maria Corina. A base sim, e entregou as atas para ela, mas a cúpula militar talvez não queira a Maria Corina, mas menos ainda querem a Delcy. Há uma oportunidade, é preciso continuar trabalhando. Reitero, o chamado à ação de Maria Corina precisa ser atendido. Não se trata de assistir de camarote o que ela, o diretor da CIA ou o Pentágono vão fazer. Não. São países democráticos. Vão e exijam isso, que é intolerável na América Latina, sob a Carta Democrática. Um sistema repressivo com presos políticos, com esse aparato persecutório que precisa ser desmantelado. Todos devemos trabalhar. E reitero, os embaixadores da OEA amanhã vão discutir por que não sobem no avião e vão para Caracas. Seria lindo ver ação e não apenas declarações. E tomara que viesse dos europeus e de todos os organismos que enviam comunicados dizendo: estamos observando, observar no local. Apoio essa proposta. Ex-presidente da Bolívia, Jorge Tuto Quiroga, agradecendo muito por ter dedicado este programa esta noite para fazer essas reflexões fundamentais. Está claríssimo. Os próximos passos estão colocados sobre a mesa e os Estados Unidos devem garantir que sejam cumpridos. Caso contrário, o destino de Delcy, de Diosdado, de Vladimir e de todos os seus comparsas pode ser muito ruim. Muito obrigado, presidente. É isso mesmo. Obrigada. Força, povo bravo. Já tiraram Maduro, falta o resto do jugo? Serão livres em breve? Obrigada. Que assim seja. Vamos fazer uma pausa. Na volta, o que disse Trump, segundo Tuto Quiroga, Maria Corina fará parte do processo. O presidente Trump disse isso hoje. Já voltamos. Vocês veem imagens que desde 17 de janeiro o Comando Sul dos Estados Unidos está publicando. Não com a captura e extração de Nicolás Maduro, a pressão no Mar do Caribe cessou.
Pelo contrário, mantém sua presença militar. Eles estão no sul do Caribe, posicionados desde meados de agosto. Ou seja, já estamos falando de mais de 6 meses. No último fim de semana, o Comando Sul confirmou a continuação da Operação Lança do Sul, com uma série de exercícios militares que incluem o poderoso porta-aviões USS Gerald Ford. De acordo com todos os relatórios oficiais do Departamento de Guerra, os Estados Unidos mantêm sua postura firme em sua missão de combater atividades ilícitas de narcotráfico na região, colaborando ainda com o Departamento de Segurança Nacional do Departamento de Estado e o Departamento de Justiça. Desde o início desta operação, que tem sido sem precedentes, gigantesca, no hemisfério com pelo menos 15 mil efetivos, 31 narcolanchas, segundo os relatórios, foram interceptadas e destruídas em ataques cirúrgicos, eliminando, dizem também, mais de 100 supostos traficantes de drogas. Assim, Diosdado Cabello, Delcy Rodrigues, Jorge Rodrigues e todos os que fazem parte desse conglomerado criminoso sabem que ali está a pressão do Caribe. É importante lembrarmos que um desses navios foi utilizado para que o helicóptero pousasse. Quando Nicolás Maduro foi extraído, foi justamente no Iwo Jima que ele realizou a sua aterrissagem. Portanto, eles sabem muito bem que isso aqui também serve para pressionar e para que cumpram sua palavra. Eles não podem deixar de cumprir sua palavra. A pergunta é, até quando Donald Trump vai ter paciência com eles? O fato é que hoje o presidente dos Estados Unidos, durante uma coletiva de imprensa, falou sobre Maria Corina e disse que ela, em algum momento, fará parte dessa transição. Ou seja, ele a tem em mente e aqueles que estão no terreno, os criminosos, têm que cumprir com os Estados Unidos. A Venezuela, por exemplo, abriu suas prisões para os Estados Unidos. Por isso, uma das razões pelas quais eu me sentia tão contra a Venezuela. Agora eu adoro a Venezuela. Eles têm trabalhado muito bem conosco. Eles têm sido muito agradáveis. Tem sido muito agradável. E ela é uma mulher incrivelmente simpática. Ela também fez algo incrível. Como você sabe, há alguns dias conversamos com ela. Talvez possamos envolvê-la de alguma forma. Eu adoraria poder fazer isso. Maria, talvez possamos fazer isso, mas estamos lidando com o povo e todo o povo da Venezuela, e temos feito isso muito bem. As companhias petrolíferas estão se preparando para fazer investimentos massivos lá. Eles têm mais petróleo do que até mesmo a Arábia Saudita. Muito bem, esse petróleo está lá, as companhias petrolíferas dos Estados Unidos querem ir, mas a segurança jurídica é fundamental. E para isso parece que Maria Corina já está no radar de Donald Trump. Ele já fala abertamente. Ele diz que, por enquanto, estão trabalhando bem com quem está na Venezuela, referindo-se a Delcy Rodrigues. Mas Maria Corina, depois desse encontro, já está em destaque, pelo menos nas palavras do presidente Donald Trump. Bem, justamente todos esses são os esforços para que a democracia e a liberdade total, plena, retornem à Venezuela. Enquanto isso, os familiares dos prisioneiros políticos continuam clamando, continuam pedindo, e a comunidade internacional não pode ser indiferente. Existe a proposta do ex-presidente Tuto Quiroga, uma comissão com diferentes países de todo o mundo do hemisfério, europeus, para estar lá no local e verificar. Quero deixá-los com esta mensagem de Elvis Cano. É muito triste e muito doloroso, mas temos que estar ao lado dela. O Viscano suplica pela libertação de seu filho, Jack Tantacano. Já não aguento mais, Senhor. Leva minha vida, Senhor. Ofereço minha vida pela liberdade do meu filho. Ai, meu Senhor, já não aguento mais, meu Pai amado. Já não suporto mais essa dor, Senhor. Ajuda-me, eu te suplico, Senhor. Ajuda-me agora. Hoje não é o momento de chorar. Hoje é o momento de dar glória a Deus. Tudo está desabando ao meu redor. Já não aguento mais, Senhor. Por favor, leva a minha vida, Senhor.
Eu ofereço a minha própria vida pela liberdade do meu filho amado. Ai, meu Senhor, eu já não aguento mais, Pai amado. Já não suporto mais sentir essa dor profunda, Senhor. Ajuda-me, eu te suplico. Jack Tantak tem que voltar à liberdade. A noite continuará acendendo as luzes para que você veja o ponto-chave da notícia até nossa próxima edição.